Relato Feliciano, que se encontra no capítulo 5, Suicidas, da segunda parte do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Feliciano era um homem rico, instruído, poeta espiritual, de bom caráter, cortês, delicado e de uma perfeita honradez. Especulações erradas comprometeram sua fortuna. Como sua idade não lhe permitia mais se recuperar, cedeu ao desânimo. Enforcou-se em dezembro de 1864 em seu quarto. Não era nem materialista nem ateu, mas era homem de temperamento superficial, que tinha pouca preocupação com a vida futura. Como o conhecemos intimamente, o evocamos 4 meses depois de seu desencarne, por simpatia por sua pessoa. Evocação: eu tenho saudades da terra. Lá tive decepções, mas menores que aqui. Sonhava com maravilhas e estou abaixo da realidade do ideal que eu tinha. O mundo dos espíritos é muito heterogêneo e, para torná-lo suportável, haveria necessidade de uma boa triagem. Custo a acreditar que síntese dos costumes espíritas se poderia fazer aqui. Balzac deveria estar no trabalho duro, seria penoso, mas não o vi. Onde se encontram esses grandes espíritos que tanto condenaram os vícios da humanidade? Deveriam, como eu, passar algum tempo aqui, antes de habitar regiões mais elevadas. É um pandemônio curioso que me agrada observar e fico por aqui. Balzac foi um escritor francês, Honoré de Balzac, nascido em 1799 e morto em 1850, um dos autores mais famosos da literatura francesa. Escreveu mais de 100 romances, enfocando uma multidão dos mais diferentes e variados tipos humanos. Se bem que o espírito declare se encontrar em uma sociedade muito misturada e por consequência de espíritos inferiores, sua linguagem nos surpreendeu por causa de seu tipo de morte, ao qual não fez nenhuma alusão, porque, se não fosse isto, seria bem o reflexo de seu caráter. Isto nos deixou algumas dúvidas sobre sua identidade. Peço que o Senhor diga como desencarnou. Como morri? Pela morte que escolhi, a que mais me agradou. Pensei muito tempo sobre qual eu deveria escolher para me livrar da vida. E, palavra de honra, confesso que não ganhei grande coisa aqui. Não me livrei de minhas preocupações materiais e encontrei outras mais graves, mais penosas na minha posição de espírito, cujo fim não posso prever. Ao guia do médium. É mesmo o espírito de Feliciano que respondeu? Esta linguagem quase insolente nos surpreende em um suicida. Sim, mas por um sentimento desculpável em sua posição, e que vocês compreendem. Ele não queria revelar o tipo de morte ao médium, por isso fala assim. Acabou por confessar por causa de sua pergunta direta, mas fica muito abalado. Sofre muito por ter se suicidado e descarta tanto quanto pode tudo o que o faz se lembrar desse fim funesto. Ao espírito, sua morte nos afetou, tanto mais porque prevíamos as consequências para o Senhor e, sobretudo, pela estima e ligação que tínhamos consigo. Pessoalmente, não me esqueci de como foi bom e cortês comigo. Eu ficaria feliz em poder demonstrar meu reconhecimento e de fazer qualquer coisa que lhe seja útil. E, no entanto, eu não tinha outra forma de escapar dos embaraços de minha posição material. Agora só tenho necessidade de preces. Reze, sobretudo, para que eu possa me livrar dos horríveis companheiros que estão perto de mim, obsidiando-me com suas risadas, seus gritos e suas zombarias infernais.
Eles me chamam de covarde, e têm razão. É covardia deixar a vida. Veja, é a quarta vez que sucumbo a essa prova. Eu tinha me prometido muito não falhar. Fatalidade. Ah, reze, que suplício é o meu. Estou muito infeliz. Rezando fará mais por mim do que eu fiz pelo Senhor quando estava na terra. Mas a prova em que sempre falhei se coloca diante de mim, com traços indestrutíveis. É preciso que eu me submeta a ela de novo, dentro de algum tempo. Será que terei forças a tantas vezes recomeçar a vida, lutar tanto tempo e ser arrastado pelos acontecimentos para sucumbir contra a própria vontade? É desesperador, mesmo aqui. É por isso que preciso de força. Dizem que encontramos força na prece. Reze por mim, quero rezar também. Esse caso particular de suicídio, embora cometido em circunstâncias muito comuns, tem, entretanto, um aspecto especial. Mostra um espírito que sucumbiu várias vezes a esta prova e que se renova a cada existência, e que se renovará enquanto ele não tiver forças para resistir-lhe. É a confirmação do princípio de que quando não é atingido o objetivo de progresso pelo qual encarnamos, sofremos sem proveito, porque temos que recomeçar até que saiamos vitoriosos da luta. Ao Espírito do Senhor Feliciano, eu peço que escute e medite sobre as palavras que eu vou lhe dizer. O que o Senhor chama de fatalidade é apenas sua própria fraqueza, porque não existe fatalidade, ou o homem não seria responsável por seus atos. Ele é sempre livre, e este é seu melhor privilégio. Deus não quis criá-lo como se fosse uma máquina de agir e de obedecer cegamente. Se essa liberdade o torna falível, também o torna apto a se aperfeiçoar e somente pela perfeição chega à felicidade suprema. Somente seu orgulho é que o leva a acusar o destino pelos males na terra, enquanto que, na maior parte das vezes, esses males são devidos à sua própria negligência. O Senhor é um impressionante exemplo disso em sua última existência. Tinha todo o necessário para ser feliz, nos padrões do mundo: espírito, talento, fortuna, merecida consideração. Não tinha vícios nocivos, ao contrário, tinha qualidades admiráveis. Como comprometeu tão radicalmente sua posição? Unicamente por sua imprevidência. Admita que, se tivesse agido com mais prudência, se tivesse sabido se contentar com a bela parte material que tinha, em vez de procurar aumentá-la, o Senhor não teria se arruinado. Não havia nenhuma fatalidade, já que poderia ter evitado o que aconteceu. Sua prova consistia no encadeamento de circunstâncias que deveriam lhe dar não a necessidade, mas a tentação do suicídio. Infelizmente, apesar do talento e da instrução, o Senhor não soube dominar essas circunstâncias e carrega o sofrimento de sua fraqueza. Esta prova, como pressente, com razão, deve ainda se renovar em sua próxima existência. O Senhor estará diante de acontecimentos que de novo lhe provocarão a ideia de suicídio e sempre acontecerá a mesma coisa, até que triunfe sobre essa ideia. Antes de acusar a sorte, que é sua própria obra, admire a bondade de Deus que, em vez de condená-lo sem perdão por um primeiro erro, lhe oferece sem parar os meios de repará-lo. Então não sofrerá eternamente, mas enquanto a reparação não ocorrer. Depende do Senhor assumir um estado de espírito em que tome resoluções muito enérgicas. Mostre a Deus um arrependimento muito sincero. Solicite com fé o apoio dos bons espíritos para que chegue à terra protegido contra todas as tentações. Uma vez alcançada esta vitória, seguirá pelo caminho da felicidade com muito mais rapidez,
porque, em outros aspectos, seu progresso já é grande. Falta então um passo a dar. Nós o ajudaremos com nossas preces, mas elas serão impotentes se o Senhor não as reforçar com seus esforços. Obrigado, obrigado por seus bons conselhos. Eu tinha necessidade deles, porque estou muito mais infeliz do que queria parecer. Garanto que vou aproveitar sua ajuda e me preparar para a minha próxima encarnação, em que tudo farei para não sucumbir. Estou ansioso para sair desse meio horrível a que estou relegado aqui. Feliciano.